Boa tarde, quarto ano. Estamos agora começando a nossa segunda aula de hoje. E nessa aula nós estaremos fazendo atividades do nosso livro, páginas 12 e 13. Na aula anterior, nós fizemos aí atividades relacionadas à interpretação de dois gráficos, onde um falava sobre alimentos não saudáveis e o segundo trazia informações de alimentos saudáveis. Lembrando que os gráficos, eles vão trabalhar com palavras, dados numéricos, nós temos os gráficos construídos de formas diferenciadas, cada um deles tem um nome, e aí nós já vimos o gráfico de setores, chamado de pizza também, gráfico de barras ou colunas, que pode ser vertical ou horizontal, e o gráfico de linhas. E lá na apostila nós fizemos então uma série de exercícios, identificamos o título, a legenda, o tipo de gráfico, vimos também a fonte, né, de onde aqueles dados foram retirados. E agora então nós vamos dar continuidade aos exercícios do livro, páginas 12 e 13. Então, a primeira coisa que eu quero que todo mundo faça agora, lembrando, inclusive, que todo o assunto que nós estamos vendo nos gráficos até o momento está falando sobre saúde. E tudo relacionado ao que nós comemos. Que nós podemos comer alimentos saudáveis e não saudáveis. Então, nós temos que dosar aí, principalmente, aquilo que não faz bem à nossa saúde. Então, nós temos um gráfico aqui, ó, na página 12, que diz assim, ó, a saúde também está na mesa, que é o título do nosso capítulo aí, da apostila e do nosso livro de atividades. Então, eu vou fazer a leitura do texto, todo mundo acompanhando, porque logo depois vai aparecer o gráfico representando tudo isso aqui, ó, que aparece no texto. Crianças brasileiras consomem mais frutas. Pesquisa revela o que os pequenos comem entre o intervalo das principais refeições. Frutas participam de 98,8% das composições dos lanches. No entanto, o consumo de açúcar ainda preocupa. Um estudo realizado de forma conjunta entre professores e pós-graduandos do Departamento de Pediatria da Escola Paulista de Medicina, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Centro de Dificuldades Alimentares do Instituto Pense e do curso de Nutrição da Universidade São Judas Tadeu, com o apoio da Associação Brasileira de Nutrologia, descreveu os hábitos alimentares de crianças em idade pré-escolar em relação ao consumo dos lanches intermediários, são aqueles feitos entre as principais refeições. Lembrando que as principais refeições são o café da manhã, o almoço e o jantar. Foram analisadas as respostas dos pais ou responsáveis de 1.391 crianças com idade entre 4 e 6 anos de todas as regiões do Brasil. Vamos lembrar um pouquinho aqui de geografia? Quais são as regiões do Brasil? Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, o Brasil inteiro participou, né, todas as regiões do Brasil fizeram parte dessa pesquisa. Reparem que vários órgãos importantes aqui, ó, fontes seguras, participaram, então, dessa pesquisa para avaliar aí como essas crianças estão se alimentando. Logo depois do texto, nós vamos ter aqui, então, ó, porque diz assim, ó, leia o texto acompanhado de gráfico. Nós acabamos de ver o texto e agora vem esse gráfico aqui. Então, eu quero que todo mundo preste atenção no gráfico. Nós já sabemos os elementos que compõem o gráfico, nós temos título, nós temos a legenda, nós temos os dados numéricos que vão trazer aí as informações. Então, olha só o que diz o nosso gráfico. Vamos prestando atenção para fazer o exercício logo em seguida. Ah, tia, eu já adiantei em casa. Não tem problema, você vai aguardar a correção. E quem não fez, vai fazer logo em seguida. Consumo de açúcar nos lanches intermediários de crianças no Brasil. Consumo médio de açúcar de adição gramas do Brasil, segundo macro-regiões, níveis socioeconômicos e gênero, no lanche da tarde para a faixa etária de 4 a 6 anos. Então, as crianças que participaram, então, dessa pesquisa
tem de 4 a 6 anos. Então, nós temos aqui, ó, todas as informações, ó, as regiões que foram presentes aqui, ó, no gráfico que nós relembramos, ó, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, o Sudeste, o Sul. Aqui nós temos, né, renda feminina e masculina, porque foram vistos meninos e meninas, o limite de açúcar, né, da dieta que essas crianças têm e a fonte de onde tudo isso daqui saiu. Porque para eu construir um gráfico, eu não posso colocar uma informação aleatória. Eu preciso ter dados concretos. Então, por isso que nós temos instituições aí participando dessa construção de gráfico para que essas informações elas sejam verdadeiras. Então, dando continuidade aqui, nós já vimos o texto e agora vocês vão pensar aí, vão responder a questão número 2 e a questão número 3. Ninguém vai falar a resposta não, porque tem colega que ainda não fez. Quem já fez vai esperar a correção. E aí eu vou dar um tempinho para vocês responderem o exercício 2 e o número 3. O número 3 é mamão com açúcar. Nós já sabemos onde fica o título. E no 2 vocês vão analisar aí o que o gráfico está trazendo. Que tipo de situação ele está mostrando aí. Aí vocês vão marcar um X na resposta que vocês acham correta, no exercício 2. E no exercício 3, vocês vão escrever para mim qual é o título do gráfico. Lembrando que quem já fez vai ficar quietinho aí, não vai passar a resposta para o colega. E aí, daqui a pouquinho, a tia vai corrigir. Vou dar um tempinho para vocês copiarem. O título tem que ser completo. E o exercício 2, vocês vão marcar um X. Então, eu vou voltar aqui, ó. Esse aqui é o gráfico que vocês vão analisar. Vocês vão retirar para mim o título desse gráfico e vão marcar lá no exercício 2 um X que represente as informações ou os dados que esse gráfico vai trazer aí. Então, ó, o gráfico está aqui na página 12 e logo em seguida tem 2 exercícios para vocês ouvirem. Aí, no caso, João, você vai precisar sair e entrar novamente para ajustar a sua conexão. Então, vamos lá. Ok? Todo mundo aqui, ó, fazendo o exercício 2 e o exercício 3. Só coloca aqui do lado para ti, igual a Roberta colocou, ok? Só vai sinalizando com ok aqui quem já respondeu o 2 e o 3. Isso, obrigada, Ana, também. Ó, um monte de gente, Maria de Fátima, também já colocando. Alanes. Isso, ótimo. Quem está, então, já sinalizando ok, eu vou aguardar um pouquinho para o pessoal que ainda está respondendo terminar. É rapidinho, hein, pessoal? Não demora muito, não. Pronto aí? Então, vamos ver qual é a resposta? Porque esse exercício é muito fácil. O gráfico expõe informações sobre o consumo de açúcar de crianças de 4 a 6 anos no Brasil, ou ele expressa a opinião de professores a respeito do lanche consumido por crianças de 4 a 6 anos no país? Muito fácil, né, pessoal? Vamos ver qual é a resposta? Quem já fez aqui, ó, não vai falar nada, não. Expõe informações sobre o consumo de açúcar de 4 a 6 anos entre as crianças. Que, inclusive, né, nós vimos essa daí. Isso, João. Aí você vai precisar sair e entrar novamente. Então, a primeira é a alternativa correta. Viram como é fácil analisar o gráfico? É só prestar atenção em todos os dados. No título, o título ajuda a identificar. Quem acertou aqui, que eu tenho certeza que todo mundo acertou, vai dar certinho aqui no lado do exercício. Então, olhem só, lá no gráfico, deu para ficar claro qual era a informação que ele estava apresentando. E o título do gráfico também muito simples. Vamos ver? Consumo de açúcar nos lanches intermediários de crianças do Brasil. É esse aqui o título. Aquela informação que aparece abaixo é um complemento, certo? Então, o título é esse: ó, consumo de açúcar
nos lanches intermediários de crianças no Brasil. Eu vou... Espera um pouquinho, tá? Espera um pouco, você volta lá, por favor. É esse aqui o título, tá bom? Não é esse aqui de baixo, não. Isso aqui tem um outro nome, que nós chamamos de linha fina. Eu vou voltar, só um minutinho. Então, exercício 2, primeira alternativa. E o exercício 3, consumo de açúcar nos lanches intermediários de crianças no Brasil. Lembrando que Brasil é nome de país, precisa ser escrito com letra maiúscula. Quem está tudo certo, dá um certinho aí em cada atividade. Tá super fácil o exercício, hein, pessoal? E tem gente que eu tenho certeza que já está fazendo o restante dos exercícios da página 13. Está aguardando aqui o pessoal terminar a correção do exercício 2 e 3. A galerinha que já fez os dois, já corrigiu, viu que está ok, vai terminar de fazer os outros exercícios da página 13. João, agora você está ouvindo? Sinaliza com ok para ti, por favor. Isso, joia. Então, aqui, João, ó, você corrige o exercício 2, que na hora você não estava me ouvindo. É a primeira alternativa. O exercício 3, o título, consumo de açúcar nos lanches intermediários de crianças no Brasil. Se você tinha conseguido já fazer a correção, pode terminar os exercícios da página 13, que a tia vai aguardar todo mundo responder. Ótimo, então tá jóia. E aí, logo depois nós corrigimos. Então, todo mundo aí fazendo o exercício. A tia Alessandra está dando um tempinho para vocês. Caprichem na letra, resposta completa. Bem bacana o exercício. Eu vou passar aqui para a próxima, só para vocês saberem. Ó, vocês vão responder isso aqui para a tia Alessandra agora. O exercício 4 e o exercício 5 da página 13. Lembra de ir lá na página 12 olhar o gráfico. Vocês vão tirar as informações de lá. Então, não pode responder assim aleatoriamente, não. Então, voltem lá, verifiquem. Eu estou dando um tempinho para todo mundo responder aí. Tá fácil, hein, pessoal? Exercício 4 e 5 são ótimo. Quem acabou a página 13 toda vai esperar só um pouquinho, para que nós possamos aí aguardar os colegas. Pronto? Então, pessoal, continuando aí, nós vamos responder o exercício 4 e o exercício 5 sobre essa pesquisa, né, que foi realizada com crianças de 4 a 6 anos, falando aí, né, do consumo de frutas, né, entre os lanches intermediários das principais refeições. Lembrando que as principais refeições são o café da manhã, que é a principal, porque é a primeira, o almoço e o jantar. Então, nesses intervalos aí, eles fizeram uma pesquisa para ver o que essas crianças, né, quanto de frutas essas crianças na idade de 4 a 6 anos, de 4 a 6, então 4, 5 e 6, estão consumindo. Onde que essa pesquisa foi feita? Em várias escolas do Brasil, nas regiões. Região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste e na região Sul. Ou seja, pegou o Brasil de uma ponta a outra. Vamos ver aqui, então. O gráfico foi elaborado considerando-se que fonte de informação. Nós vamos ver exatamente isso aqui agora. Os dados que constam no gráfico foram obtidos por meio de uma pesquisa realizada por profissionais de instituições da área da saúde. Tanto que quando eu li o texto, eu falei vários nomes para vocês, de vários locais que participaram da pesquisa. Então, não precisa colocar o nome de todas. O que vocês precisam colocar é que os dados foram feitos por meio de uma pesquisa realizada por profissionais de instituições da área da saúde, porque foram várias instituições que participaram. Então, nós vamos colocar aí os profissionais dessas instituições.
Confiram a resposta de vocês. Se tiver faltando alguma informação, vocês vão acrescentar para mim. Tia, você pode esperar um pouco? Vou esperar. Enquanto isso, vocês chequem a resposta de vocês. Quem está com tudo ok já pode dar o certo. Se tiver faltando algum detalhe, você vai acrescentar e depois dar o certo. E aqui nós vamos, enquanto o pessoal está conferindo aqui a 4, que é uma resposta um pouco mais longa, nós vamos ver aqui então na 5 o que são esses lanches intermediários. Lanches realizados entre as refeições, de manhã e à tarde, que são aquelas que a tia Alessandra já falou, o café da manhã, o almoço e o jantar. Então, entre o café da manhã e o almoço, pode ser feito um lanche aqui, comendo uma fruta, algo saudável, e depois do almoço até a hora do jantar também, você pode fazer um outro lanche à tarde. Então, esses lanches são realizados entre essas refeições, de manhã e à tarde. Professora, eu tenho que colocar isso aqui de manhã e à tarde? Sim, porque o nome... Espera um pouco, é muita coisa. São intermediários. Então, vocês precisam colocar aqui os horários em que esses lanches ocorrem. No período da manhã e no período da tarde. Todo mundo checando aí a página 13. Tia. Você espera um minutinho? Sim, a tia está esperando. Jantar e almoço também. Não, jantar e almoço não são lanches intermediários, isso são refeições principais. São só lanches. Ele quer saber o que são lanches intermediários. São lanches feitos entre as refeições. Que refeições? O café da manhã, o almoço e o jantar. Isso são refeições principais, por isso que você não pode colocar almoço e jantar. Isso é refeição principal, os intermediários que são lanches. Aí nós vamos colocar de manhã, porque é entre o café da manhã e o almoço, e esse da tarde aqui é entre o almoço e o jantar. Não pode confundir, tá? Lanche intermediário é uma coisa, refeição principal é outra. Todo mundo aí? Ok? Para todo mundo? Não, tia, espera um pouquinho. Estou esperando. Capricha aí na letra, hein, pessoal? Não esqueçam dos acentos, letra maiúscula. Não, não é muito, não. Ponto final. Aquela hora, na aula anterior, tinham me perguntado o que são parênteses. Que os parênteses aqui, nós já até aprendemos os sinais de pontuação lá na nossa aula. Parênteses aqui e aqui. Eu tenho que colocar um no início e outro no final. Ótimo. Quem já acabou, aguarde. Mais um detalhe, a resposta tem que ser completa, não pode deixar nenhuma informação de lado. Ótimo, Eló, show. Quem acabou aí, aguardando. Quem já está ok, sinaliza para a tia aqui no chat que está tudo certinho. Pessoal que ainda está terminando, só acelera um pouquinho. Ok, Gonçalo, ok, Alanes, Ana, Davi, Kathleen. Muito bem. Tem um monte de gente aí já dando ok nas respostas. Ótimo. Pessoal, agora eu vou continuar. Acho que já deu tempinho para todo mundo, certo? Pronto? Certo, tia, certo. Gente, eu estou gravando, tá bom? Então, vamos lá. Agora, quem já respondeu o exercício 6 e 7 vai esperar um pouquinho também. Para o restante da galerinha que ainda não respondeu, ter um tempinho para fazer isso. Vai voltar lá no gráfico, vai ver no número 6 o que indica a linha laranja pontilhada no gráfico. Quem já respondeu não vai colocar nada. Isso, Maria. Maria de Fátima já respondeu tudo, aguardando então. Depois, lá no 7, vai voltar lá no gráfico e vai verificar isso aqui, De acordo com o gráfico, em qual região do Brasil as crianças consomem mais açúcar nos lanches intermediários? Lembrando que as regiões são todas essas aqui, Centro-Oeste,
Norte, Nordeste, Sudeste e Sul. Aí você vai voltar lá no gráfico e vai verificar qual é a região que mais consome açúcar. Tanto a 6 quanto a 7 são muito fáceis de responder. Quem já respondeu aí, que eu vi várias pessoas já colocando, vão aguardar aí. E a galerinha que está respondendo agora vai olhar lá no gráfico e responder para a tia Alessandra rapidinho, a 6 e a 7. E aí, todo mundo aguardando. Quem for terminando vai dando um ok para mim. Aí a tia Alessandra já sabe se fez ou não, para logo em seguida fazermos a correção. Isso, quem colocou ok, coloca ok, acabei, tudo certo, que aí a tia Alessandra já sabe aqui quem que já fez. Tá fácil, hein, pessoal? Muito fácil, hein? E olha que o exercício está falando de açúcar, hein? Mas o exercício tá mamão com açúcar, hein? Não pode ficar esperando a resposta, não. Todo mundo tem que responder. Como se nós estivéssemos lá na sala de aula. Isso, ó, um monte de gente sinalizando que já respondeu. Bacana. Isso, ó, algumas pessoas fizeram antes, aí fica até mais fácil. Pode fazer também, Alane, sem problema. Aí na hora da aula é só corrigir. Posso corrigir a 6? Todo mundo já respondeu a 6? Porque a 7 é muito fácil. Pode corrigir tudo. Então vamos lá. 6. O que indica a linha laranja pontilhada no gráfico? Indica o limite de açúcar da dieta das crianças na faixa etária de 4 a 6 anos. 22,5 gramas por dia. Tia, eu preciso colocar essa quantidade aqui? Sim, porque ele está perguntando o que é indicado na linha laranja. Então, ela indica o limite de açúcar. Sim, João Paulo, agora você acrescenta, então, aqui, ó, 22,5 gramas por dia. Quem colocou só o limite de açúcar da dieta vai acrescentar esse valor aqui, ó, 22,5 gramas por dia. Tia, eu não escrevi gramas tudo, eu coloquei a abreviação só o G. Sem problema, só não pode pôr o R, tá? É só o G. Estou aguardando, hein? Porque vocês precisam colocar aí o valor. Porque lembra que os gráficos trabalham com informações numéricas? Então, nós temos que colocar aí qual o número trabalhado lá no gráfico. E o exercício 7, fácil, em qual região? Centro-Oeste. É a região onde as crianças mais consomem açúcar. Olha que bacana, nós estamos fora, hein? Porque o Espírito Santo está no Sudeste, hein? Espero que a galerinha aí, ó, que está do Castro Alves, que está assistindo a aula agora, do quarto ano A, quarto B, quarto C, não estejam nesse grupo aí da galera que consome muito açúcar. Açúcar em excesso faz mal para a saúde. Todo mundo aqui, ó, é saudável. Tudo bem, gente? Página 13, exercício 6 e 7. Vou para o próximo. O próximo é mais fácil ainda. Não tem nem como errar. As crianças de famílias de baixa renda consomem. O que é baixa renda? São aquelas crianças, infelizmente, que os pais, né, ganham pouco. Pedro, voltei aqui, ó, enquanto a tia Alessandra está explicando o que é baixa renda. Algumas dessas famílias, o pai ou a mãe, ganham menos do que o salário mínimo. Então, é uma renda, assim, muito baixa, que dificulta, né, a essas crianças terem uma alimentação saudável, morarem num lugar também mais adequado. Nós já estudamos esse conteúdo lá no início do ano, em ciências, né, falando sobre aquelas situações de erosão, o esgoto que corre a céu aberto, que não tem encanamento. Então, são locais onde essas crianças têm uma dificuldade de ter uma alimentação adequada. Água também, né? Às vezes tem lugar que nem água potável tem. O que é água potável? Água para consumo. Então, nós temos que agradecer muito aí, ó, tudo que nós temos. Então, vamos ver aqui, ó. As crianças de famílias de baixa renda consomem menos ou mais açúcar? Menos açúcar.
Professora, por quê? Porque elas não têm acesso, pessoal, a chocolates, balas, sorvete, coisas que têm açúcar demais, doces em geral, porque elas não conseguem, às vezes, nem se alimentarem com arroz e feijão. Quanto mais consumirem essas coisas aí, né, que nós podemos aí comprarmos, elas não têm essa condição, porque são famílias de baixa renda. Então, elas vão ter dificuldade, então, né, elas vão consumir menos açúcar porque não têm acesso a tantas balas, chocolates, sorvetes. É triste, realmente, Adriana. Porque você comer de vez em quando um chocolate, não tem problema. Graças a Deus, nós podemos fazer isso. Mas, infelizmente, essas crianças não têm. Aí, com isso, nós encerramos, então, a correção do livro de atividade, páginas 12 e 13. Mais um exercício falando, então, sobre gráficos e análise dos dados numéricos que esse gráfico apresenta. Ok? Então, encerramos a nossa aula de hoje.